Nesse vídeo a gente vai aprofundar um pouco mais sobre a força de atrito. Se você tem interesse em saber um pouco mais sobre, fica aí com a gente, depois da vinheta. Bem-vindos ao Dois Físicos e um Vetor. Eu sou um físico. E eu sou outro. E esse é o Vetor. Será que eles vão dar o like dessa vez? Dessa vez eu acho que eles vão dar um like sim. Não, mas vão dar mesmo like ou não vão dar o like? Acho que eles vão dar um like sim, porque não tem como não dar like. O vídeo é muito bom. Deve ser muito bom mesmo. É atrito, né? Todo mundo gosta de atrito. Tem atrito, tem like, eu concordo. Mais uma vez uma atuação esplendorosa, então vamos ao vídeo. O atrito é um fenômeno de grande importância na nossa vida diária. Por um lado, ele apresenta um caráter muito útil, e, por outro, alguns indesejáveis. Sem o atrito, seria impossível caminhar sobre o solo e ainda o carro andar sobre o asfalto. Um lápis não escreveria numa folha de papel e tampouco conseguíamos segurá-lo. Uma lixa não desgastaria um pedaço de madeira e não poderíamos também ouvir o som de um violino, já que esse som é obtido pelo esfregar das fibras ou dos fios do arco sobre as cordas. O atrito se manifesta de várias formas, como um dissipador de energia, como é o caso da energia cinética. Se, por exemplo, você lançar o apagador do quadro de giz sobre o chão de uma sala de aula, notará que, pela ação do atrito, ele será freado, perdendo a energia cinética recebida no ato do lançamento. Como vocês podem ver nessa figura, por mais polida que uma superfície seja, ela sempre vai apresentar irregularidades, saliências e reentrâncias, altos e baixos. Enfim, vamos considerar agora dois corpos em contato, se unindo mutuamente. Quando a superfície deles escorrega ou tende a escorregar em relação à superfície do outro, há trocas denominadas de forças de atrito. Essas forças, que sempre surgem no sentido de se opor ao escorregamento ou à tendência de escorregamento, são devidas a interações de origem eletromagnética entre os átomos das regiões de contato efetivo entre as duas superfícies. Porém, com apenas um modelo mecânico de irregularidades, nós já podemos entender como o atrito funciona. Não precisamos necessariamente entender as forças e interações eletromagnéticas para conseguir entender como o atrito funciona no seu jeito mais simples. Vamos considerar, por exemplo, uma situação que um bloco B repousa sobre uma superfície S, plana e horizontal. Admitimos que B esteja empurrando horizontalmente para a direita, com uma força F, mas sem sair do lugar. Ao ser empurrado, B aplica em S uma força FBS, horizontal dirigida para a direita. Como se aplica então o repouso de B? Ocorre que esse bloco recebe de S, na região de contato, uma força FSB, horizontal dirigida para a esquerda, que equilibra a força F. As forças FBS e FSB, que B e S trocam na região de contato, são forças de atrito e constituem um par de ação e reação, vindo da terceira lei de Newton. Podemos observar ainda que FBS e FSB têm a mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos, e sendo aplicados em corpos diferentes. Destaquemos ainda que as forças de atrito FBS e FSB só aparecem se F for diferente de zero. De fato, se não houver solicitação de escorregamento, não haverá trocas de força de atrito entre as superfícies de contato. Então, para o bloco B em repouso sobre a superfície S, temos: se F é igual a zero, isso implica que FBS é igual a FSB, que é igual a zero. No caso de B já estar escorregando sobre a superfície S, as forças de atrito também estarão presentes, independentemente de F estar atuando ou não. Nesse caso agora, vemos como quase um exemplo de atrito estático, enquanto não houver escorregamento entre as superfícies atritantes. E no cinético, para o caso de escorregamento, se o movimento já estiver iniciado. No caso do atrito estático, considere uma mesa horizontal agora, sobre a qual repousa uma régua de madeira. Imagine uma borracha escolar apoiada sobre a face mais larga da régua. Inicialmente, a borracha não recebe forças de atrito, uma vez que não se manifesta nenhuma tendência de escorregamento. Suponha agora que a régua seja inclinada lentamente em relação à superfície da mesa, conforme sugere a figura. De início, para pequenos valores do ângulo θ, a borracha permanece parada e a força de atrito que mantém equilíbrio é do tipo estático. Tal força tem intensidade crescente a partir de zero, constituindo-se na equilibrante da força que solicita a borracha a descer, ou seja, a componente tangencial do peso da borracha. Continuando a inclinar a régua de modo que aumente o ângulo θ, chega-se a um ponto em que a borracha se apresenta na iminência de movimento, isto é, está prestes a descer. Nesse caso, a força de atrito estático que ainda mantém a borracha em equilíbrio terá atingido sua máxima intensidade. Essa máxima força de atrito estático, que se manifesta quando o escorregamento é iminente, denomina-se força de atrito de destaque. Resumindo, vimos que a força de atrito estático tem intensidade variável desde zero, quando não há solicitação de escorregamento.
até um valor máximo ou de destaque, quando o corpo fica na iminência de escorregar. Assim podemos dizer que a força de atrito é maior ou igual a zero e menor ou igual à força de atrito de destaque nesse caso. A intensidade da força de atrito estático depende da intensidade da força que visa provocar o escorregamento, sendo sempre igual a desta última. Podemos entender que a força de atrito estático ela é sempre variável. No caso, quanto mais empurramos um bloco que está parado, a força de atrito estático vai ser sempre contrária ao movimento, impedindo com que ele se mova. Ou seja, ela vai sempre ter o mesmo valor que a força que você está aplicando no objeto que está parado. E ele é dado por μ vezes a normal. Sabemos que o μ é o coeficiente de atrito estático, e ele é dado pelo material do objeto. Nesse caso, esses coeficientes são descobertos pelo método científico, pelo teste, experimentando cada objeto e vendo qual é o coeficiente de atrito estático de cada um dos objetos de acordo com o seu material. Agora o atrito cinético. Admita agora que esse bloco esteja em repouso em um plano horizontal áspero. Suponha que nele seja aplicada uma força F e paralela ao plano de apoio. Com a atuação de F, o bloco recebe do plano uma força de atrito, ao contrário dessa força F. Qual a condição a ser satisfeita para que o bloco seja colocado em movimento? A resposta é simples. O movimento será iniciado se a intensidade de F superar a intensidade da força de atrito de destaque, no caso a força de atrito máxima que ele possa segurar. Supondo que essa condição tenha sido cumprida, observemos uma situação dinâmica, no qual o bloco começa a se mover. Enquanto o bloco estava em repouso, o atrito era chamado de estático. Agora, porém, receberá a denominação de atrito cinético ou dinâmico. Nesse caso, diferente da força de atrito estático, que era variável de acordo com a força que você aplicava, a força de atrito cinética ela é constante e ela vai ser dada pelo μ cinético vezes a normal do objeto. Podemos aqui analisar essa tabela dos materiais atritantes, por exemplo, vidro com vidro. O μ estático é de 0,94 e o μ cinético é 0,35, como vocês podem ver. Nesse caso, o que significa isso? Que é mais complicado atritar, no caso, vidro com vidro quando ele está parado. E para todos os objetos também, vocês podem ver que o μ estático é sempre maior, né, na maioria dos casos, que o μ cinético, quando eles não são iguais. Ou seja, o que significa? Que quando a gente começa a movimentar um objeto, fica mais fácil dele continuar em movimento, porque a força de atrito vai ficar menor. Desse modo, nesses gráficos que estão aparecendo, podemos ver a diferença do μ cinético e o μ estático, sendo o μ estático sempre maior que o μ cinético, de acordo com um gráfico de x por y, em que F está no eixo das abscissas e a força de atrito no eixo das ordenadas. Essa foi uma explicação um pouco mais breve sobre a força de atrito. Se vocês gostaram, deixa o like, não deixe de compartilhar o vídeo. E é isso, até a próxima. Tchau, tchau.